Olá pessoal, eu sou Anael Mariano, sou cantor e professor de canto e eu tô aqui para falar um pouco com vocês a respeito de voz. Essa oficina ela se destina a todas as pessoas que têm interesse, em geral mesmo assim, em saber como cuidar melhor da sua voz, como ter uma comunicação mais bonita, um som mais bonito e manter sua voz mais saudável. Ela se destina também a profissionais da voz, locutores. Eu quero enfatizar também a importância dessa oficina para professores que muitas vezes têm que falar muito alto para poder ser ouvido pelos seus alunos e tudo. Nesse ano de pandemia esse não foi um problema, né? Mas esperando que a gente volte com as aulas presenciais no futuro próximo aí, então é muito importante. Existem dados, né, que comprovam que professores na metade da sua carreira de professor ou até mesmo antes já estão com a voz danificada, porque utilizam a voz em ambiente de competição sonora, que é quando você tem muito barulho e precisa ser ouvido, e também utilizam a voz em situações de muito estresse. Você quer ser ouvido, aquela situação toda da sala de aula que acaba enrijecendo os ombros, acaba fazendo com que você utilize a sua voz de uma forma inadequada, né? E causando assim, no decorrer do tempo, prejuízo vocal. Eu quero dizer também que essa oficina ela se destina sim a cantores, porém, para a gente falar de canto, de voz e de preparação vocal para cantores, existe um outro universo que tem que ser envolvido, que é em relação à interpretação, em relação aos esquemas vocais de acordo com o estilo que a pessoa canta. Enfim, são muitas coisas e que eu não tenho tempo nessa oficina para abordar tudo isso. Preciso ser mais específico para que eu consiga ajudar vocês, mas quem sabe isso seja assunto por um outro momento. Agora, se você é um cantor e que não tem uma rotina de cuidados diários com a sua voz, um treino respiratório e exercícios de aquecimento, então assista até o final, que eu vou fazer tudo isso aqui até o final para que vocês comecem a ter essa rotina, ok? Pessoal, como eu disse, eu quero ser o mais sucinto possível para que eu consiga fazer, no tempo que eu tenho, tudo o que eu pensei em passar aqui para vocês, tá bom? Ter um começo, um meio e um fim legal que faça sentido para vocês. Vou explicar algumas coisas e até o final vocês vão ter alguns exercícios para respiração, para articulação e para aquecimento das pregas vocais mesmo em si. Então, quando a gente pensa em voz, se eu fizer essa pergunta, o que vem na sua cabeça? Qual é a parte do seu corpo que vem na sua cabeça quando a gente fala em voz? Eu acho que a maioria das pessoas vão responder a garganta, óbvio, né? A gente sabe que as pregas vocais, ou se você não sabe, as pregas vocais estão na laringe, estão aqui, tá? Porém, a gente não pode pensar em voz pensando apenas na garganta. Então, o que eu vou fazer aqui hoje é dar essa informação para vocês e exercícios de suporte para que vocês comecem a utilizar a voz com mais consciência. Imagino que se você está aqui é porque isso é seu interesse, então vamos lá. Eu preciso pensar, quando eu penso em voz, primeiro, na parte baixa da respiração. Não vou entrar em detalhes e tudo, por causa do nosso tempo, mas enfim. Eu vou utilizar aqui a nomenclatura da Escola de Antropofisiologia Vocal, que é a escola do professor Ariel Coelho. Ele tem algumas nomenclaturas diferentes de outras escolas, lembrando que a nomenclatura em si ela não é importante, apenas nós precisamos de nomenclaturas para organizar o aprendizado. Mas se você já viu algo a respeito que chama isso que eu vou dizer de outro nome, isso não tem problema nenhum, tá? O que é importante é você entender o funcionamento, conseguir fazer os exercícios e conseguir pensar na sua voz de uma maneira enfim, proveitosa. Antes de eu falar primeiro das três partes que compõem o fenômeno vocal, eu vou dizer para vocês a respeito da importância do relaxamento. Eu estava dizendo dos professores, né, que às vezes utilizam a voz em situação de estresse e tudo. Eu digo que voz, tanto para cantores, quanto para locutores ou para qualquer profissional de voz, tem que ser encarado como um estilo de vida. Eu acho que para todas as pessoas, né? Porque a comunicação está, de certa forma, presente na vida de todo mundo, não só profissionalmente, mas nas nossas relações do dia a dia, familiares e tudo. Então,
muito importante a gente se manter relaxado para um bom funcionamento vocal. Para exemplificar isso, eu quero provocar vocês a pensarem, quem nunca conversou com um amigo ou com alguém, né, alguém da família e tal, no telefone, e pelo telefone você percebe que aquela pessoa não está bem, porque a voz está estranha, está uma coisa um pouco presa. Por que isso acontece? Porque a musculatura, principalmente do ombro, está enrijecida, então isso muda a produção vocal. Então por isso que eu digo que voz é é um estilo de vida, tá? Porque se você se mantém, né, se abstendo das coisas assim de estresse, pelo menos procurando, ou então fazendo um bom relaxamento, aqueles mesmo que a gente aprende na educação física quando a gente é pequeno na escola, né? E tudo, esses movimentos, olha, são muito importantes para que a gente mantenha um bom funcionamento vocal. Em corais, às vezes, principalmente infantil, as crianças me perguntavam: ô tio, a gente está fazendo educação física? Aí eu dizia: sim, a gente está fazendo educação física, porque voz também é muscular, né? Então é importante tudo que você vai fazer com o seu corpo que seja muscular, é importante você manter um alongamento, um relaxamento e tudo. Então quero que vocês saibam disso, tá bom? Tirar um tempinho por dia para fazer esse tipo de exercício não é besteira, é fundamental para você manter a sua musculatura relaxada, alongada, para que você tenha um bom funcionamento vocal, ok? Então vamos lá. Os 3 pilares para que uma produção vocal aconteça são sistema de pressurização subglótico, que é toda a região abaixo, região baixa da respiração, que é abaixo do tubo glótico. Sistema de pressurização transglótico é tudo o que envolve sua laringe, que isso é muita coisa para estudar, e sistema de pressurização supraglótico, que é em relação à articulação, ao articulador, né, que é a língua, maxilar, toda essa região articulatória. Então, a gente vai pensar hoje aqui, para que vocês entendam, nessas 3 coisas separadas, porque qualquer tipo de som que você faz, você está, na verdade, utilizando. Se eu faço A, nesse A já aconteceu alguma coisa no sistema subglótico, no sistema transglótico e no sistema supraglótico. Então, lembrando que os nomes não precisa decorar, é apenas para a gente sistematizar né, isso tudo. E lembrando que os nomes não são importantes. Voltar a dizer, se você conhece isso com uma outra nomenclatura, não tem problema nenhum. É apenas para a gente organizar a lógica e entender qual vai ser o nosso caminhar aqui até o final dessa oficina, ok? Eu vou citar bastante professores como exemplo, tá? Porque eu acho que é uma referência que todo mundo tem, né? Uns porque são professores e outros porque tiveram muitos professores e tudo, ou têm muitos professores. Por exemplo, numa sala de aula em que está um ambiente bem ruidoso e tal, e você quer falar, você quer ser ouvido, né? Você tende a aumentar a força. Esse aumento de força, ele tira seu suporte da parte subglótica, dessa parte aqui que eu falei. Ele tira seu suporte. Na verdade, assim, aí você pensa, você já não treina esse suporte, aí depois você quer falar alto. Então, por isso que dá dor, fadiga, cansaço na laringe, né, na garganta. Por quê? Porque você não tem uma estrutura adequada de respiração para poder projetar melhor a sua voz, tá? Então, tem um treino que eu vou passar para vocês agora, que é exatamente para treinar essa região de baixo aqui, tá? Então, por exemplo, o que a gente não pode fazer nessa região de baixo? A gente não pode deixar com que o ar pare no nosso tórax, porque assim a gente não vai estar abrangendo os pulmões para um maior suporte respiratório. Então, por exemplo, você pode até inclusive colocar uma mão aqui, ó, e perceber, ó, se você inspirar, ao inspirar, se a sua mão fizer assim, ó, eu não consigo muito isolar só aqui, estou acostumado, mas enfim, ó. Aí você fica uma sensação um pouco assim, tá vendo, ó, com essa voz? Então, não é isso, tá? Não é isso. Então, como que a gente pensa aqui? Gente, primeiro, relaxamento, que eu falei, muito importante nesse momento também.
a gente relaxa bem e a gente vai sentir uma expansão das costelas, tá bom? Então, a maioria das pessoas que eu começo a dar aula, a grande maioria, talvez 90%, a não ser alunos provenientes de natação, alguma coisa, que aí já tem as intercostais mais trabalhadas, mas a grande maioria das pessoas não tem nem esse movimento. Então, pode ser que você, ao tentar movimentar as costelas agora, você não consiga, tá? Então, vou te passar o truque de como treinar diariamente para que você comece a desenvolver esse alargamento das costelas, a elevação das costelas, tá bom? É, alargamento mesmo, né? Então, você precisa pensar que a região do umbigo, vou ser bem prático, tá? Região do umbigo fica guardada, não é aquela força de fazer abdominal, tá? Da academia, não. Mas fica guardada a região do umbigo. O externo, que é aqui onde encontra os ossinhos aqui, ó. Fica elevadinho também, claro que não é, né? Mas elevado, tá? Então, assim, é até legal porque é um truque que dá bastante elegância, tá? Então, barriga para dentro, externo elevado, e agora você começa a inspirar sem trazer a barriga para fora, tá? Tentando fazer só o movimento com as costelas, olha. Você sente lá nas costas, tá bom? Você sente lá nas costas, ó. Tenta ir direcionando. Ó. Beleza? Então é isso. Nenhum momento a barriga vai vir para fora, tá? E você pode ficar desenvolvendo isso. Maneira de desenvolver isso bem eficiente você pode inspirar bastante quando você sentir que não cabe mais ar. Esse exagero é apenas para treino, tá? Aí você para seu ar e fica guardado o ar. Para. Né? Tipo, uma coisa bem estranha até. Por quê? Porque aí você está condicionando, tá bom? Então aí você para o ar, mantém a costela para fora. E agora eu vou falar como que você deve pensar para treinar a emissão do som ou a emissão do ar, já que a gente pode emitir só o ar com a voz desligada, né? Para você poder depois deixar isso, enfim, natural em tudo que você for fazer. Então, olha, você pode ser que no primeiro dia você não consiga, vai treinando até quando você sentir que você já está conseguindo segurar a costela para fora, ó. Parou ela para fora, ó. Pode fazer isso pensando que quando você faz o som, a costela não volta. O que acontece é que aqui, ó, fica durinho, vem para fora. Tá vendo, ó? Eu costumo dizer que é o movimento da risadinha. Você dá uma risada forçada, ó. Olha o que vai acontecer aqui. Tá vendo? Tá empurrando a minha mão para fora. Bem aqui no, vamos dizer, estômago, tá? Como eu disse, estou sendo bem prático nos termos com vocês, então. Tá bom? Então, olha, segurei a costela para fora. Agora eu posso fazer tanto sons curtos quanto sons contínuos, ó. É bom variar porque cada um está trabalhando uma função diferente, tá? Ou então tá? S ou algum som pensando em manter essa costela o máximo que você puder aberta. O que isso está fazendo? Isso está fazendo o que a gente chama de contrapoio. Contrapoio é um termo para a gente dizer, a gente está fazendo um esquema aqui embaixo que vai amenizar as sensações de cansaço e tudo mais da laringe durante a produção vocal, tá? Então, assim, se você agora, até esse momento que a gente está conversando aqui, né? Se você observar, você vai ver que a minha respiração ela é o tempo todo desse jeito. Ó, tá vendo? Se você ficar até o final agora observando, você vai ver que eu não respiro de outra forma, porque eu já condicionei. Então, é um exercício que a gente vai fazendo para condicionar, beleza? Então, esse que eu falei para vocês é o sistema subglótico. Passei algumas dicas de como treinar isso, tá? O que deixa aqui pra gente de ensinamento? Que a gente não precisa
forçar o ar. A gente precisa ter uma estrutura respiratória aqui, né, dessa forma que eu expliquei, e a gente não precisa empurrar o ar para falar mais alto. Essa sensação nunca vai ajudar, só vai desgastar, só vai fazer você adquirir um problema e tudo, tá? Mas aí, quando eu quero falar mais alto, eu continuo com a mesma estrutura de respiração aqui. São outras funções que fazem com que eu consiga aumentar um pouco o meu volume, tá bom? E, acima de tudo, a força, ela, na verdade, ela tira amplitude, porque deixa tudo duro, né? Então, mas beleza, não posso ir muito para esse lado, senão eu vou pegar umas ramificações aqui que depois eu não consigo concluir. Acho que ficou bem legal isso que eu falei até agora. Agora eu vou mudar de assunto, tá? Eu vou falar, antes de eu falar, vou falar por último da laringe, tá? Da garganta em si. Antes disso, eu vou mudar para o sistema supraglótico, que é o sistema acima da glote, né? Bom, no sistema supraglótico, a gente precisa entender o seguinte: até no meio do canto é um assunto que dá bastante discussão, do sentido saudável da palavra, né? Porque a gente discute muito sobre o que é uma boa articulação. Primeiro, o que é uma articulação? Acho que todo mundo consegue entender já pelo termo, né? Os movimentos que você faz, são os movimentos que você faz, enfim, para fazer com que o texto, aquilo que você quer dizer, seja entendido, certo? Ou então, dicção, né? Porém, o que eu disse que tem muito no canto é a discussão de uma boa articulação, como que é? Aí muita gente entende essa boa articulação sempre como muito exagero. Embora eu falei que aqui não é especificamente para cantores que querem aprofundar em técnica, né? Enfim, porque não temos esse tempo agora, eu vou dar um toque para os cantores. Uma boa articulação não é sempre fazer um movimento maior que você pode com a boca, tá? Existe uma certa disseminação desse conceito e tudo, mas é algo que precisa ser bem discutido mesmo e bem entendido, porque acho que a melhor resposta para tudo é sempre depende, né? Depende do que você vai cantar, depende de qual é o estilo, é o tipo de articulação que exige de você. E para a gente treinar articulação, a gente pode fazer isso aqui com o dedo, ó. Ou pode fazer assim, ou então assim, você vai falar as vogais, né? A, E, I, O, U, sem encostar os dentes no dedo. Então, A, E, I, O, U. Um outro exercício de articulação bem bacana é você falar os dias da semana, enfim, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, com um movimento articulatório um pouco exagerado. Então, olha, segunda-feira, terça-feira, e vai falando. Lembrando que quando você está fazendo isso, a respiração aqui já está funcionando, ó. Quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado, domingo. E trabalhando de forma que você faça aquela respiração que eu passei aqui e que você não precisa ficar apertando a respiração, entendeu? Não precisa ficar... Pensa naquela estrutura aqui. Pensa naquela estrutura e vai falando, entendeu? E vai fazendo esses exercícios. Isso vai dar mais fortalecimento, né, para os músculos da face e tudo. Então, movimentos exagerados assim também, ó. Tanto com som quanto sem som também vai ajudando, tá? Na preparação do sistema supraglótico. Com som poderia ser... Isso a gente chama de boca que usa, que é a boca fechada. Então, fechar a boca e fazer movimentos. A boca que usa não é necessariamente com o movimento, mas aqui a gente está unindo duas coisas. Boca que usa com o movimento. Então, são exercícios para você também sentir
a ressonância. O que é a ressonância? Essa região de cima, né, a região do o nosso rosto, tem cavidades e a gente treina para que o som seja projetado. Nem sempre eu gosto muito dessa palavra projetado, porque algumas pessoas entendem que para fazer essa projeção precisa de força, então tem que ser bem entendido. O som seja projetado para essas cavidades. Então, por exemplo, ó, eu estou feliz. Olha, tá vendo? Eu tô cuidando daquela respiração e tô, falando de uma maneira com que, sem força, o meu som se encaixa mais para cima. Ó. Eu estou feliz. Pensei em qualquer frase aqui. Como que seria diferente disso, ou o que a gente tem que evitar? Se você fosse falar isso com a musculatura mais rígida, eu estou feliz, tá vendo? Então, tem muita gente que fala assim, não pode usar a garganta. Eu até entendo a força da expressão, mas não é que não pode usar a garganta, é que você tem que dar a devida função para cada parte do seu corpo que é envolvida na produção vocal, entendeu? Então, olha, perceba que quando eu falo, agora eu estou até exagerando na ideia para você perceber, mas quando eu falo o tempo todo, essa projeção, ela está mais direcionada para as cavidades do rosto, entendeu? Eu não falo fazendo isso, porque daí eu estou tendo menos ressonância alta e estou utilizando... Enfim, eu ao fazer isso aqui, por ter controle, não estou necessariamente forçando. Mas, enfim, aí já é um outro assunto. Você tem tendência a forçar mais quando você faz isso. Se faz isso, então, e exagera na pressão, aí você começa a falar com isso aqui, entendeu? Aí isso vai causando danos, mesmo com o passar do tempo, porque tem uma descompensação muscular acontecendo, entendeu? Mais ou menos isso. Tô procurando, enfim, já disse isso várias vezes, enfim, sendo redundante, procurando ser bem sucinto para que vocês consigam absorver sem que isso aqui fique muito longo, tá? Eu esqueci de dizer também, você pode fazer com os meses do ano, né? E eu não fiz, então eu vou fazer para vocês verem, tá bom? Por quê? Porque tem umas articulações no meio que são bem importantes a gente enfatizar bem. Então, lembrando que agora a gente está unindo o trabalho respiratório, dando foco em como que esse som se comporta aqui em cima, tá bom? Janeiro! Olha o, tá? Lembra a gente colocou o dedo mantendo o espaçamento? Ó, é claro que agora, como você tem que fechar a boca para falar M, para falar algumas consoantes, né? Ou seja, todas, na verdade, P, B, T não fecha, enfim, tem algumas que não, mas mesmo assim tem um encurtamento do espaço. Então você não vai conseguir manter o dente naquele nível do A, E, I, O, U, mas é um exercício para que você tenha um parâmetro e para que também trabalhe a musculatura, tá bom? Então, ó, janeiro! Mas vocês estão percebendo que toda vez que eu paro numa vogal, eu tenho espaçamento acontecendo? Fevereiro, até mesmo de uma forma exagerada, enquanto eu cuido do alargamento das costelas. Então, eu estou fazendo rápido, mas é um laboratório tanto, assim, tem bastante coisa para pensar para que comece a funcionar direitinho, tá bom? Março, abril, né? E a maneira meio risadinha, lembra que eu disse isso? Para trabalhar aqui, né? A maneira que eu estou fazendo isso faz com que essa projeção não seja força. Ó, maio, não tem força, não é não tem isso. Então são essas as diferenças, entendeu? Que vai condicionando você melhor. Junho! E outra coisa aqui, eu tô dando várias informações aqui, gente. Pega um caderninho e vai anotando, tá? O teatro musical mesmo chama muito isso de voz de máscara, né? Você pode ver que eu tô mantendo o espaço, tudo, como se estivesse levemente com bocejo, mas eu tô também fazendo com que esse som termine bem na máscara, ó. Julho! Ele não fica retido, não fica Julho! Entendeu? Vai tossir. Não é assim.
julho, agosto. Agora olha os em, ó. Setembro. Eu aproveito e faço uma boca que usa bem no em, né? Outubro, novembro, dezembro. E quando a gente faz esses movimentos articulatórios, a gente está trabalhando basicamente 3 tipos de ressonância, que é a ressonância que predomina mais na boca, que é, por exemplo, a que a gente pode perceber mais quando tem uma vogal A, por exemplo. Né? Quando a gente fala A, fazer um A mais cantado, né? Uma nota mais longa, ó. A. Então, como a língua se comporta mais baixa no A e tudo, essa ressonância fica mais dentro da boca. Imagina como se o som fosse algo material mesmo, entendeu? E na verdade, abstrato, porém são ondas. Então, se eu tenho mais espaço na boca, esse som vem mais para a boca. Quando eu falo, por exemplo, a vogal I, a língua vai subir mais, vai encurtar o espaço dentro da boca. Então, a ressonância que predomina, basicamente, é a ressonância mais nasal. Então, ó, I. E quando eu tenho algumas combinações, por exemplo, de a ressonância fica no espaço, mais no espaço que a gente chama de rinofaríngeo. Então, ressonância rinofaríngea, que é um pouco mais atrás do nariz, entendeu? Então, o que torna possível a articulação clara? É o trabalho da mistura dessas ressonâncias que torna possível a articulação, a sua fala ser mais entendida, entendeu? Mais audível, assim, né? Mais clara, entendeu? Então, ó, quando você fala, por exemplo, ó, dezembro, tá vendo? Essa ressonância, se você for perceber, ela passeia. Então, essa consciência é muito legal. Então, olha, a é mais na boca. E ainda é bem na boca, mas a língua já subiu um pouquinho lá atrás. Então acaba que o E, ele já tem um pouquinho mais de nasalidade. O I, como a língua vai subir mais, ó. A, E, já é bem em cima. O acontece uma coisa interessante, porque como ele fica um espaço mais assim, então ele aproveita a ressonância de cima ao mesmo tempo que ele tem até um pouco de ressonância gutural, que é uma ressonância mais baixa do que a oral. Então, ó, o U segue um pouco o jeito do O, porém um pouquinho mais fechado do que o O. Então, a consciência de como isso funciona é muito legal para dar clareza para a voz e para que você não fique forçando a vogal também, enfim, de uma maneira inadequada, tá bom? Então, esse trabalho traz muito esse resultado, é muito legal. Ninguém reclama, por exemplo, que vai escovar os dentes todos os dias, né? Ninguém fala, putz, hoje eu não tenho tempo para escovar os dentes. Ninguém fala isso. Por quê? Porque escovar os dentes é algo que faz parte da rotina. Então, para quem quer ter a voz saudável, você precisa também ter alguns exercícios que façam parte da sua rotina diária. Então, eu não fico um dia sem fazer esses exercícios que eu vou passar para vocês, porque eu vou precisar da minha voz, enfim, ela vai precisar estar alerta, né? Precisar estar pronta para uso. O que eu vou passar agora, ele é mais referente às pregas vocais em si, tá bom? Ou então, como eu expliquei para vocês lá atrás, está mais mais referente ao sistema de pressurização transglótico, que é a laringe em si, tá bom? Então são eles. Pode ser esse ou pode ser esse, tá? Agora, tanto para homens quanto para mulheres, qual é a peculiaridade que eu gosto nesse exercício? Que vocês não façam numa região grave. Então não é isso aqui, ó. Por quê? Não vou entrar nesse mérito, mas enfim, o tipo de musculatura que a gente está querendo aquecer aí, que é a musculatura, o CT, né? Ele é acionado mais na região aguda. Então, grave, agudo. Então, eu não vou fazer nesse grave. Eu vou fazer mais aqui, ó, tá?
Agora, outra coisa que eu ia dizer é a seguinte, a gente vai fazer com um esquema vocal, que enfim pode mudar de nome de uma escola para outra, mas um esquema vocal passivo. O que que é isso? É quando a gente tem esse som mais falso. Por que que eu estou pedindo isso? Para você não ter perigo de querer fazer assim, apertado, entendeu? Ah, tá, então todo agudo tem que ser cantado com o esquema vocal passivo? Não, não é isso, tá? Para esse exercício e também para garantir a saúde para todo mundo, já que eu entendo que vocês que estão assistindo esse vídeo não são estudantes de canto, tá? Mas na aula de canto a gente faz com diversas sonoridades em qualquer região, tá bom? Mas tanto para o trabalho que tem que acontecer, que é um trabalho de drenagem, tá? E de aquecimento, é melhor a gente fazer esse exercício na região mais aguda e com esquema vocal passivo. Então, esquema vocal passivo, para lembrar, é essa coisa mais falsa, entendeu? Então, ó. Lembrando que para tudo isso, a respiração tem que estar funcionando bonitinho, tá bom? Gente, é tipo aprender a dirigir, tá? Você vai esquecer de uma coisa, vai lembrar de outra, mas vai treinando que tudo vai dando certo. Outra coisa importante é que vocês viram que eu fiz uma nota bem longa, então eu gosto de pensar em uns 8 segundos mais ou menos, que seria, para quem entende de música, 2 compassos de 4 tempos de 60 BPM, tá? Então assim, resumindo, 8 segundos, tá bom? Então, respira direitinho, segura lá, segura a costela para fora, tenta fazer segurando a costela para fora, ó. Lembrando, tanto para homem quanto para mulher, nessa região, tá? O homem tenta fazer aí, porque aí você vai estar trabalhando essa musculatura também, tá bom? Aqui não é o assunto aqui, mas, enfim, para aprofundar mais no canto, a gente vai estudar e vai entender sempre, assim, os alunos estudam, que existe um mapeamento de onde são as passagens musculares e tudo isso, e por isso isso justifica essa coisa de eu estar pedindo para fazer esse exercício na região mais aguda, porque tem a ver com o tipo de músculo que a gente quer trabalhar, tá bom? Quantas vezes, por exemplo, de bobeira no seu dia, assim, você pode fazer isso 3 vezes, enfim, tá? Ou mais, enfim, vai fazendo, tá? Um outro exercício muito legal é o que a gente chama de fry. O que que é fry? Fry é um exercício que, na verdade, ele é um ruído. Ele não é a voz convencional, como eu estou falando com vocês, como vocês falam ou cantam. Não. Ele é apenas um ruído. Então, ó, eu vou desligar as minhas pregas vocais e vou apenas fazer isso. Então, olha só que legal. O fry, como ele é com as pregas vocais desligadas, né, ele é atonal, ou seja, não tem nota no fry, tá? A não ser que você vá colocando um pouquinho de voz junto, mas que não é a proposta aqui. Aí já é outra coisa também, tá? Como vocês estão percebendo, é um universo muito amplo, tá, gente? Então, todo feito mesmo em cima de pesquisas científicas e tudo. Então, aqui eu estou me segurando para não ir muito longe, para ser bem efetivo e útil para vocês o que eu estou dizendo aqui, tá? Então, olha, o fry, só falar rapidinho dele, porque o fry é uma das coisas mais maravilhosas que a gente tem em otimização vocal. O fry, ele ajuda você no entendimento daquele ar que eu falei que não pode apertar. Por quê? Porque se você apertar o ar, você já não consegue fazer o fry. Já vai ficar uma coisa... tá vendo? Não consegue fazer. Então tem que entender que o ar é de boa, que tem que ficar toda a estrutura aqui. Existe sim uma projeção de ar, mas não é aquela força que a gente está acostumado, entendeu? Então, ó... é pouco ar, tá? O fry, ele serve como otimização então dos músculos da laringe. Dá para você entender ele como sendo também uma boa referência para entender uma dosagem de ar mais bacana. E ainda ele serve dentro de uma família que a gente chama dentro do canto de família de ornamentos, que é quando você canta alguma coisa
e você consegue deixar o efeitinho do fry no começo ou no final, enfim, que não é o nosso assunto aqui, mas eu só quis dizer para dizer que o fry é muito importante para diversas coisas dentro do estudo de canto. Então, às vezes no silêncio da noite, eu fico imaginando nós dois. Vocês viram que no comecinho eu, às vezes, então ó, a habilidade do fry tá ali, tá? E aí isso também pode ajudar a entender o controle do ar para levar para a frase toda depois. Enfim, um universo maravilhoso. Vocês podem também treinar o fry utilizando o formato das vogais. Embora eu disse que no fry não existe pregas vocais convencionalmente ligadas, né? Como a gente utiliza, por exemplo, para falar ou cantar, mas é até interessante para a gente observar como que as articulações, os formatos, né, supraglóticos definem muita coisa, porque se você pensa em fazer o fry e apenas faz o formato, você já consegue entender que vogal é, embora as pregas estejam desligadas. Então, olha só. Ou eu estou unindo exercícios, né? Da respiração tá sempre aqui, tô sempre, né, ligado nele, trabalhando as costelas e tudo. Lembrando que espera-se que você já tenha treinado bastante o exercício de respiração isolado também, não tenta já direto fazer tudo junto, tá bom? Então, tá trabalhando bastante, tá trabalhando inevitavelmente o exercício de respiração, ou seja, a respiração, tá trabalhando o fry e tá trabalhando ainda o outro exercício conectado nesse, entendeu? Então, enfim, ter uma criatividade também para unir as coisas dentro do treino é muito importante, até mesmo como otimização de tempo, né? Outra coisa bem legal é a gente também fazer o som de V, tá? De novo, pode ser feito na região mais aguda. Então, ó. Tá? É como se vocês fossem falar, sei lá, vela, só que ficasse só no V. Então, de novo, perceba que eu estou baseado numa voz mais passiva. Eu não estou tentando fazer isso, tá bom? Pode ser feito também algumas vezes. Outro exercício muito legal é o que a gente chama de exercício do sapinho, né? Esse aqui tem que tomar cuidado para acertar certinho ele, porque, enfim, não é todo mundo que acerta bem de primeira. Na verdade, todos os exercícios, tá bom? Precisam ser bem entendidos e tal, para que você faça direitinho. Acho que tá ficando bem claro aqui, né? O do sapinho é assim, ó. De novo, tá baseado numa voz mais passiva. E o que está acontecendo aqui? Por que cria essa bochecha? Porque eu não deixo esse som sair nem pelo nariz e nem pela boca. Então acumula na boca, depois eu volto e faço de novo, entendeu? Então olha só. Você pode, se você tiver dúvida se está saindo o som pelo nariz ou não, né? Às vezes no começo é difícil de ter esse controle. Você pode fechar o nariz com a mão mesmo, ó, para fazer. Então. Tá bom? Pode fazer algumas vezes também. Outra coisa muito legal também, agora não é necessariamente para o aquecimento da voz, porque você não vai estar nem ativando nada na garganta, mas trabalha muito a musculatura da língua e tudo, e é um exercício que acaba até doendo um pouquinho aqui, ó,
Mas não é dor de caramba, fiz errado, não. É dor de cansaço muscular, entendeu? Tipo, quando você tá fazendo academia, né? Então, ó, é você com a sua boca fechada fazer movimentos circulares amplos, lentos e fortes com a língua, tá bom? Esses movimentos você pode fazer 10 vezes no sentido, descansa um pouquinho, 10 vezes em outro sentido, tá bom? Se sentir que está doendo muito próximo do 10, pode parar no 8, mais ou menos, porque aí vai um pouco de pessoa para pessoa. E também né, enfim, do treino, por exemplo, você vai ver que depois de um tempinho treinando, você pode aumentar um pouquinho as repetições, tá? Aí você pode pensar como academia, 3 vezes de 10, sendo que uma vez conta 10 desse lado e 10 desse. Então você faz 10 aqui, ó. Pronto, fez 10. Não vou fazer os 10 por causa do nosso tempo. Depois os 10 do outro lado. Então fez isso, não foi 10 de novo, né? Enfim, contou uma vez, depois você descansa, uns 30 segundinhos a 1 minuto e faz de novo, até dar 3 vezes. Esse não precisa fazer várias vezes no dia não, tá bom? Faz só uma vez porque, enfim, ele já é bem eficiente também para evitar a fadiga muscular. Bom, é isso, pessoal. Eu dei bastante dicas aqui, exercícios específicos que podem ser feitos por qualquer pessoa, tá? Para otimizar a voz. Uma dica que eu dou também é o seguinte: bebam bastante água sempre, tá? A água não hidrata diretamente as nossas pregas vocais, até porque quando você bebe água não passa pelas pregas vocais, porque se passasse você afogaria. Tudo isso é feito pelo mesmo sistema que o seu corpo inteiro recebe nutrientes, tá? A hidratação dos músculos através da água. Então, se você quiser uma maneira de hidratar a parte externa das pregas vocais, é com um inalador e soro fisiológico, tá? É uma outra dica muito boa para quem usa muito a voz, ter um inalador e você coloca 5 ml de soro fisiológico e inala para que você fique melhor hidratado, tá bom? Mas isso não substitui a necessidade de beber água, tá? Até porque beber água é saúde, né? Não é apenas para a voz. Outra coisa que eu digo também é o seguinte: dentre todos esses exercícios, vocês vão ver que o fry vai ficar uma coisa muito prática e ele é muito eficiente. O fry você pode colocar ele na sua vida praticamente o dia todo, assim, tipo, teve um tempinho, faz um pouquinho de fry. Ele tem uma importância muito grande na otimização vocal. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa oficina, que seja de grande utilidade para vocês, tá? Adorei falar sobre isso aqui. Agradeço você que está aí do outro lado pela atenção e pelo interesse no assunto que eu tinha para compartilhar, viu? E é isso. Um abraço, um feliz 2021 para todos vocês. Tchau, tchau.